Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu congratulo com a disponibilidade que mostrou para discutirmos o problema da Caixa em termos globais. Ficaremos à espera. Mas, Sr. Ministro, julgo que não é compaginável com essa discussão a evidente fuga a algumas perguntas que lhe coloquei e a falta de rigor na resposta dada a outras perguntas que lhe coloquei. E já vamos às questões ideológicas. Eu coloquei-lhe, face às últimas decisões da Caixa, quais eram as incidências na despesa. Julgo que é fácil fazer as contas e informar o país. É verdade também que uma resposta a uma pergunta que eu tinha colocado foi posteriormente respondida quanto aos critérios de nomeação dos novos administradores. E que esses administradores, no seu entender, preenchem os critérios pessoais de Vossa Excelência. Muito bem. Portanto, eu não lhe vou fazer a mesma pergunta, vou apenas registar uma coincidência. É que os seus critérios técnicos e de independência, por coincidência, fizeram com que os novos administradores tenham um cartão partidário da maioria que o apoia partidariamente. É uma coincidência que eu registro. Registro também que não teve coragem ou não sabe responder à questão que lhe coloquei sobre a declaração dos banqueiros ontem de que era preciso modificar o programa da Troika. E que o senhor, e que pode ser entendida por alguns, e assim foi entendida, eu sou um dos que posso entender assim, que pressupõe aquilo que é uma espécie de renegociação da dívida, não só apenas uma alteração do programa, mas uma alteração da renegociação da dívida. O senhor não quis responder, não sabe responder, ou não tem dados para responder, mas pelo menos era bom que desse uma resposta clara. Quanto às argumentações usadas para os aspectos técnicos que lhe coloquei relativamente à sobretaxa extraordinária, eu julgo, com exceção daquele que invoca a circulação de capitais, o senhor foi tudo menos técnico e rigoroso. Vamos por partes. Quando lhe falei dos rendimentos de IRC, artigo 87 e artigo 87A do Código do IRC, o senhor responde-me com o facto do ano passado ter sido criada uma sobretaxa, uma derrama estadual. Muito bem. Eu fui o primeiro a anunciar isso e antecipar esse seu argumento, dizendo que na mesma altura também foram criadas sobretaxas em IRS. E, portanto, nada impede que para lucros superiores a 2 milhões de euros, por exemplo, e na parte excedente, pudesse ser também aplicável com critérios de justiça e universalidade o IRC. Depois falei-lhe nos rendimentos de capital e nos dividendos e nos lucros de entidades externas colocados à disposição de residentes em território nacional. E dei-lhe um exemplo do que isto poderia ser. O senhor, como respondeu com critérios ideológicos. Isto é, nós que estávamos aqui, eu que vim para aqui de peito aberto e de coração nas mãos, a tentar perceber quais eram os seus conceitos técnicos de universalidade e de equidade perante, de facto, casos concretos em que estes conceitos confrontam com as suas opções, o Ministro, o tal que vem dos areópagos internacionais com uma auréola de rigor e de tecnicidade, mostra a sua falência total de rigor. E, nesta conformidade, o que faz, refugia-se em critérios ideológicos, acusando a mim, a nós, PCP, de termos uma ideologia passadista porque queremos introduzir justiça e equidade naquilo que é a injustiça, a iniquidade e a falta de universalidade das suas opções, que essas sim mostram, afinal, quanto é ideológico este imposto. Quanto resulta de uma opção da direita este imposto. Quanto este imposto deixa de fora, não são os lucros dos depósitos, não são os juros dos depósitos, Sr. Deputado Virgílio Macedo, são de facto os rendimentos dos acionistas e são de facto os rendimentos que podem vir de entidades externas, de paraísos fiscais, colocados à disposição dos nacionais residentes. Esses
são a opção ideológica que o Sr. Ministro não quer sequer tributar. E depois vai usar um argumento com a maior falta de rigor que eu não conseguiria imaginar tal falta de rigor. É que os dividendos e os juros não podem ser tributados porque ferem a poupança. Só ferem a poupança, Sr. Ministro, se esses rendimentos fossem obrigatoriamente aplicados em poupança. Mas se forem aplicados na compra de frigoríficos ou de automóveis de luxo, não são poupança, Sr. Ministro. São importações.